Oi, gente, eu sou a Isa e nesse vídeo iremos introduzir alguns conceitos de análises de finanças com Python, começando com fundamentos de retorno. Retorno é uma métrica que a gente utiliza para identificar a diferença do valor de um ativo em uma operação, podendo ser uma perda ou um ganho dependendo do sinal. Ou seja, é a variação percentual do preço de um ativo durante um período. Então, para a gente calcular o retorno de uma operação, basta a gente utilizar essa fórmula. O preço atual menos o preço inicial dividido pelo preço inicial do nosso ativo. Simplificando, a gente tem então que o retorno de T até T mais 1 é o preço de T mais 1 dividido pelo preço em T menos 1. Vou dar um exemplo então. A gente comprou uma ação por R$10, seguramos por um mês e vamos vender ela por 16. Qual o retorno da nossa operação? Então, seguindo ali as fórmulas, a gente vai ter que é 16 menos 10 dividido por 10, 0,6, ou 16 dividido por 10 menos 1, também 0,6. Isso significa que o nosso retorno foi de 60%, ou seja, o nosso ganho foi 60% da nossa aplicação inicial. Então vamos começar a mexer com umas estruturas de dados mais elaboradas, importando aqui a nossa biblioteca Pandas. Quem não for familiarizado com essa biblioteca, pode assistir o nosso vídeo de suporte, tá, no nosso canal do FEADEV, que explica um pouco a lógica por trás da biblioteca. Então, eu vou começar criando um data frame, tá? Quem não sabe data frame, a gente pode fazer uma comparação como se fosse uma tabela do Excel, né, onde a gente armazena dados. Então, pd.data frame. E aí eu vou colar uma estrutura de dicionário que eu já tenho feito para ser mais rápido. Só explicando então rapidamente essa estrutura, a gente tem duas chaves nesse dicionário, ação A e ação B, e respectivamente os valores fictícios, tá? Que eu atribuí para cada ação em um determinado período. Então, por exemplo, a ação A, nesse histórico, ela começou valendo R$19,20 e fechou aqui com R$19,22. E a ação B, aqui então a lista de valores que ela assumiu. Então, só para ver se está tudo ok. Essa é a cara então do nosso data frame, tá? Então aqui é a coluna de ação A, aqui é a coluna da ação B. Para eu estar calculando o retorno desses períodos, eu posso usar uma fórmula que já é pronta, tá, do programa, que é o percent change, ou seja, a variação percentual. Então, eu vou chamar retorno de RET, e eu vou falar então que é prices, ponto, e eu vou usar a nossa função, percent change, parênteses vazio. Aí, se eu chamar o retorno, pronto, aqui está. Então, ele retorna pra gente um data frame com o retorno de cada período. Observando então que aqui na primeira linha, né, como a gente não tem uma informação do período anterior, ou seja, a gente não tem um valor antes desses dois valores, ele não consegue calcular o nosso retorno, certo? E aí a gente pode visualizar esse retorno num gráfico. A gente atribui a função plot, se a gente rodar, aí. Então, essa linha azul ela está representando o retorno da ação A e essa linha laranja o retorno da ação B. Mas vocês devem, né, se perguntar, Isa, mas você aqui criou os valores, criou a ação A, criou a ação B, isso é tudo muito fictício. E se eu quiser realmente usar uma base de dados real para realmente fazer análise, né, seja no trabalho, seja na faculdade. Agora, então, eu vou mostrar como a gente vai estar abrindo um arquivo no nosso programa. Vou chamar de preços, tá? A gente vai usar uma função também do Pandas, então pedir.read CSV. CSV porque o meu arquivo, tá? Dessa minha base de dados, ela tá no formato CSV, mas pode ser Excel, pode ser JSON, não tem problema algum. A única diferença que vai ser read underline a sigla do tipo do seu arquivo. Então tá, eu copiei aqui o caminho
que tá salvo esse arquivo no meu computador, eu vou pôr aqui, beleza? E eu vou colocar index call igual a 0. Esse argumento, o que ele quer dizer? Tá vendo esses números aqui na tabela? São os index do data frame. O que eu tô pedindo aqui? Eu tô pedindo para o index do meu data frame que eu tô criando aqui, preços, ao invés de ser esse número, vai ser a coluna 0, que é a primeira coluna. E no meu arquivo, que é a cotação do Ibov, a coluna 0, ela representa as datas, tá? Então, se não me engano, vai de 2017 a 2019 os preços diários, tá? De todas as empresas listadas no Ibov. Última coisa, então, eu vou transformar isso numa série temporal, então eu vou usar pd.toDateTime e como argumento eu vou passar o index. Tá. E eu vou chamar preços. Vamos ver. Ah, tá. E aqui, day first. Aqui, vem esse. Perfeito. Então aqui a gente pode ver que as datas, né, ficaram no lugar do nosso index e aqui estão os tickers das ações. Então, por exemplo, aqui a Ambev, no dia 1º de setembro de 2017, estava custando R$18,36 a ação. A gente pode ver então que são 60 ações, né, e em 588 linhas. Então, esse é o nosso tempo. Aí a gente pode vir aqui e pedir o retorno de cada dia, né? O retorno diário é desse data frame inteiro. Então a gente fala preços, ponto, percent change. Se a gente rodar isso, pronto. Então a gente pode ver que do dia 1 para o dia 2, né? Caiu, aí aumentou. Um dia aqui que eu acho que não variou. Que estão iguais, né? Os valores, não sei. Mas, enfim, a gente pode brincar selecionando o ticker que a gente quiser, a gente pode selecionar o período que a gente quiser, aí é bem livre, é bem flexível, é só aplicar essa fórmula que vai retornar o retorno pra gente. Tá, agora, pelo que a gente viu, né, por exemplo aqui nos dias, são sempre o retorno referente ao dia anterior. Então eu vou dar um exemplo, a gente comprou uma ação, e no primeiro mês ela teve um retorno de 10%, no segundo mês ela teve um retorno de 3% negativo, tá? E aí eu quero calcular o retorno depois do segundo período, só que em relação ao início, não em relação ao primeiro período. Então, a gente pode ser levado ao erro e achar que é simplesmente fazer um mais o outro, né? É juntar os retornos. Então, seria 10 mais menos 3, que seria 7%, mas isso é errado. Então, é o que a gente chama de retorno de múltiplos períodos, é como a gente calcula. Então, eu vou passar o exemplo aqui pra gente. Seguindo essa fórmula, então, a gente vai calcular o retorno somando 1 e multiplicando pelo retorno do outro período. No final desse produtório, a gente subtrai 1. Então, por exemplo, 10%, né, 1,1, vezes... eu falei queda de 3%, se não me engano, então 0,97. Isso aqui menos 1. Aí eu vou multiplicar por 100 para já sair em porcentagem, tá? Pronto. Então a gente vê que o real retorno desse período, desses 2 meses, não foi 7%. Foi 6,7%, tá? Então, a gente não consegue fazer essa somatória simples e linear. A gente tem que trabalhar com o produto dos retornos somado a 1. Aí a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais simples, né? Porque aqui eu dei o exemplo de 2 meses, mas a gente pode ter, sei lá, como no exemplo lá das ações, são 4 retornos. A gente pode ter aqui, igual no exemplo do Ibov, muitos retornos. A gente não vai ficar fazendo parênteses por parênteses, retorno por retorno e multiplicando com os operadores matemáticos, né? Então, a gente pode utilizar uma função do Python, que vai ser assim. Eu vou utilizar o exemplo anterior, então, hat mais 1, né? Sempre somando 1 no parênteses, ponto prod. Então, aqui eu vou fazer o produtório de cada item do meu retorno, das ações. Lembrando as ações A e B, tá? Primeiro exemplo. Aqui, e no final, menos 1.
Pronto, ó, deixa eu só multiplicar, então, por 100, para 100 porcentagem. A gente pode ver que do começo ao final, a ação A teve um retorno bem pequeno, de 0,1%, né? Comparado com a ação B, que foi de quase 5%. Então, assim, a gente consegue calcular o retorno de multiperíodos. Mas, às vezes, a gente vai se deparar com retornos muito pequenos, muito insignificantes, principalmente quando a gente está trabalhando com retornos diários, né? Que o preço do nosso ativo muda muito pouco. E aí é comum a gente ver uma outra forma de estar calculando o retorno, que é o que a gente chama dos retornos logarítmicos, ou log-retorno. Se a gente olhar a cara dele, é o logaritmo natural de 1 mais retorno. Vamos voltar aqui em cima, ó. Se a gente pegar esse 1 e passar por esse lado, né, para o outro lado igual, ficando 1 mais retorno, a gente vai ver que é essa fração aqui do preço atual pelo preço inicial. Então, o log-retorno nada mais é que o logaritmo natural do preço atual dividido pelo preço inicial. É muito comum isso ser trabalhado em artigos acadêmicos. E qual é a maior vantagem da gente usar o log-retorno? É que naquele exemplo que eu dei anteriormente sobre retorno de múltiplos períodos, a gente consegue, com o log-retorno, fazer a somatória simples. Então, por exemplo, se eu calcular um log-retorno no primeiro mês e for igual a 10, e no segundo mês for igual a menos 3, com o log-retorno, eu posso afirmar que o retorno múltiplo é 7, tá? Então, essa é a grande vantagem de usar o log-retorno, que para fazer o retorno composto é uma somatória simples, não precisa fazer os produtos. O último ponto agora de retorno é a questão de transformar essa taxa em um retorno anualizado. Então, de novo, a gente pode ser levado ao erro, né? Vamos pegar um exemplo aí, a gente tem um retorno mensal de 1% e eu quero transformar num retorno anual. A gente pode pensar que basta fazer 1 vezes 12, resultando em 12%, mas isso é errado. O que a gente vai ter que fazer? Para a gente calcular o retorno anualizado, a gente vai ter que compor esse retorno pelo número de períodos que tem num ano. Então, se for mensal, são 12, né? 12 meses. Se for semestral, são 2, porque tem 2 semestres no ano. A gente iria compor 2 vezes, tá? Então, só para a gente dar o exemplo aqui que eu mencionei, eu tenho um retorno de 1% ao mês. Então, 1 mais 0,1, né? Que aqui é a fórmula, elevado a 12, menos 1, deixa aqui, vezes 100. Pronto, a gente vê que 1% ao mês anualizado seria 12,68% ao ano e não 12%, tá? E se a gente quiser anualizar o retorno de um trimestre e esse trimestre me deu um retorno de 5%, tá bom. Quantos trimestres a gente tem num ano? A gente tem 4 trimestres, então seria 1,05 elevado a 4 menos 1, tudo isso vezes 100. E aqui a gente tem um retorno, então, de 21,55%. De retorno era isso, mas eu acho que vale muito uma última consideração, é que a média do retorno, ela não é uma boa maneira da gente simplesmente analisar o comportamento de um ativo. Porque, por exemplo, a gente vai ter 2 ativos com a média dos retornos iguais, tá? Então, se a gente pegar todos os retornos, somar e dividir pela quantidade, vai ser igual tanto para o ativo A quanto para o ativo B. Aí eu vou lá e aplico a mesma quantia, né? Cada um em um ativo. E eu não posso esperar que só porque a média é a mesma, que o meu montante final vai ser o mesmo, tá? Essa é a grande questão do retorno. E isso quer dizer o que pra gente? Que a gente não consegue analisar as características de um ativo só observando o retorno. Aí é preciso de mais outras variáveis que a gente vai ver a seguir.